Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com José Aníbal, ex-deputado federal, ex-senador pelo PSDB. Vamos falar das reestruturações, das mudanças aí do partido, do futuro do PSDB. Senador, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Bem, o PSDB tem passado períodos aí muito conturbados, em que disputas internas foram parar na Justiça. Isso levou, inclusive, ao afastamento de Eduardo Leite, né? Se tentava a prorrogação do mandato, ocorreu nova eleição para presidente. Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, saiu vitorioso. Ele teve apoio de Aécio Neves, que volta a despontar com uma liderança no PSDB, mas não foi uma eleição pacífica, deixou divisões. Como é que o senhor vê a situação hoje? O senhor que, inclusive, também se candidatou de início, né, à presidência do partido. Olha, o PSDB, há 4, 5 anos, ele vive uma situação difícil, né? O resultado das eleições de 18, o PSDB teve pouca presença, né? Não chegou a 5% dos votos presidenciais. E desde então, essa situação do PSDB não se resolve. No fundo, eu acho que o problema do PSDB é que ele não reencontrou um projeto nacional que seja reconhecido pela sociedade como um bom projeto para o Brasil. Nós fizemos um grande projeto para o Brasil, que foi o Plano Real. Acabou com a inflação. A maioria dos brasileiros talvez não lembrem, mas isso foi fundamental. Estabilidade. 5% ao dia, 100% ao mês, né? Então, recriou-se a moeda no Brasil. Ela passou a ter um valor relativamente estável ao longo desses anos inteiros. São quantos anos desde o Plano Real? O Plano Real foi em 94, nós já estamos caminhando para 30 anos. O Fernando Henrique. Quando começou o real, era R$1, $1. Hoje, $1, R$5, mas não é tanto assim, se você imaginar, não foi tão desvalorizada a nossa moeda. Não, garantiu a estabilidade a longo prazo com altos e baixos, mas uma situação muito diferente. Para segurar o Plano Real, o PSDB propôs vários projetos e aprovou. Reforma administrativa, um pouco de reforma previdenciária, a quebra dos monopólios. Privatizações. As privatizações, a reforma patrimonial, que nos permitiu ter um amplo acesso à telefonia e outras coisas. Universalizou, criou o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, universalizou o ensino médio, enfim. Mas isso não está na memória de boa parte dos brasileiros mais jovens. E mesmo na memória do partido se diluiu. Não é? Foi diluindo, em 18 o partido não conseguiu apresentar um projeto, e em 22, mais grave, o PSDB não teve candidato a presidente. E perdeu São Paulo. Que onde estava no governo há muito tempo, e a bancada anos. Diminuiu também, ficou com apenas 13 deputados. Não elegeu senador em primeiro turno, não é? Eu fui 5 vezes líder da bancada de deputados federais do PSDB. Teve um momento que eu dirigi uma bancada de 92 deputados. Hoje nós temos 13. Então, é uma perda muito expressiva. Agora, o PSDB discute essa divisão interna que existe ainda, porque a saída do Eduardo Leite foi motivada por uma decisão da Justiça, a pedido de Orlando Morando, prefeito aqui do Grande ABC, porque haveria uma prorrogação, né, do mandato. Então, tem uma divisão, tem o grupo de Aécio, de Eduardo Leite, o grupo dos paulistas, os que apoiaram Dória, que deixou o partido e deixou a política. Então, tem muitos grupos no partido, não tem? Você tem razão. Tem tendências dentro do partido, diversas. Mas o Eduardo Leite, se ele quisesse, ele teria continuado presidente do partido. Ele não quis, porque o Eduardo foi um excelente governador no mandato anterior. Agora, ele está tendo um desafio enorme. As enchentes, o estado mais impactados pelas enchentes, enfim, situações diversas que destroem cidades, matam pessoas, abatem, derrubam a capacidade de produção do estado, a agricultura sofre bastante e ele precisa se dedicar muito centralmente a isso. Agora, o que falta ao PSDB é uma nova plataforma política. Nós lá atrás fomos capazes de apresentar uma plataforma política que elegeu o Fernando Henrique Cardoso. Agora nós temos que construir essa plataforma política. Falta ao PSDB uma âncora. A nossa unidade é uma unidade que somos todos do PSDB, mas não é uma unidade construída
em torno a um projeto comum que temos que apresentar para a sociedade. Mas seria um projeto de governo, porque nós tivemos Lula voltando pelo que ele foi no passado, entrando na polarização com Bolsonaro, uma polarização que persiste, pode se repetir nas eleições municipais em várias localidades, como aqui em São Paulo se prevê essa polarização. Então o PSDB ficou meio que solto nesse cenário, né? Ficou solto. E ele perdeu o apoio que tinha, por exemplo, em São Paulo. Ficou como cortiça na água. Avalia, nós elegemos o prefeito de São Paulo, 3 anos atrás, o Bruno Covas. Bruno Covas. Desgraçadamente, o Bruno morre com 4, 5 meses de mandato. Assume o Ricardo Nunes. Hoje o PSDB não tem encontrado espaço, não tem até a conversa dentro do PSDB com relação a uma alternativa de candidatura, né? Ou a outra hipótese de apoiar o prefeito Ricardo Nunes. Agora sei que a nossa bancada na Câmara admite até fazer isso de forma entusiasmada, desde que tenha a indicação do vice, né, do vice na chapa do Ricardo Nunes. Enfim, as coisas vão se Tabata Amaral aí. tentou proximidade também, agora o PSDB não tem condição, por exemplo, de lançar um candidato próprio. Olha, teria até condições de lançar, mas não teria viabilidade. O PSDB está fragilizado na capital. Como você falou, as divisões. André Matarazzo disse que foi sondado. É verdade. O André é um candidato que é uma pessoa, um político que tem qualidades e conhece muito a cidade de São Paulo. Agora, voltando ao PSDB, se nós não tivermos um discurso claro para a sociedade, abordando os temas que preocupam as pessoas hoje mais do que antes, a miséria, a pobreza, a falta de acesso ao ensino, etc., a questão da saúde, são temas permanentes. Mas a segurança hoje é uma coisa que está com uma presença muito forte. O que é que nós temos a propor sobre isso? E mais do que isso, como é que a gente faz com que o Brasil volte a crescer de forma expressiva? O Brasil tem uma janela de oportunidades enormes, Denise, agora. Nós temos o mais desenvolvido agronegócio do mundo. Se caminhar de mãos dadas com a sustentabilidade, então nós temos possibilidades infinitas aí. Nós temos a maior reserva florestal do mundo, a Amazônia brasileira, não é? Nós temos condições de produzir energia verde, hidrogênio verde, porque 90% da nossa matriz energética é renovável. Não é a base de petróleo, de carvão ou de gás. Mas essas pautas não são gerais de qualquer candidato? Não, são grandes preocupações? Não falta um posicionamento político do PSDB, por exemplo? Porque deixou de ter o papel de oposição quando Aécio Neves perdeu para Dilma. A partir daí, perdeu esse protagonismo de oposição Até ou de um candidato forte, né? Mas saiu da cena, né? Da cúpula. Entrou, o PT se manteve e no nosso lugar, digamos aqui, entrou o Bolsonaro, né? Que radicalizou as questões de costumes, disso, daquilo, outro, que acaba gerando um ambiente, como você mesmo disse, que pode permanecer nas eleições municipais do ano que vem, o que não é bom. O Brasil precisa de algum tipo de convergência para ver se o país sai dessa mesmice de crescer 2%, 1,5%, 2,5%. O Brasil tem que crescer 7%, 8%, senão os jovens, e eu vi que há pouco tempo você no jornal falou sobre isso, né? Os jovens que pretendem trabalhar, que querem trabalhar, querem se qualificar, pretendem trabalhar, o Brasil tem que oferecer essa oportunidade. E um partido que tenha lideranças capazes de verbalizar isso, de apresentar ideias, e o Eduardo Leite é um candidato em condições de fazer isso, fez isso para ganhar eleições no Rio Grande do Sul de forma tão expressiva que ganhou a eleição e a reeleição ano passado. Nunca um candidato no Rio Grande do Sul ganhou a reeleição. E ele tinha saído, inclusive, para ser possivelmente candidato à presidência e retornou e foi vitorioso. Renunciou ao mandato. Que ele, todo o processo eleitoral, ele não estava no governo. Ele já tinha renunciado. Alguns dizem até que não se tratou de uma reeleição, porque ele renunciou e foi candidato de novo. Mas o fato é que ele conseguiu apresentar ideias e propostas e tal, que saíram da polarização, pelo menos que mostraram um caminho alternativo a essa polarização que está aí. Porque polarização você sempre tem. Eleição majoritária, você sempre chega em dois. Mas é outro tipo de polarização. É outro tipo.
Eu agradeço muito a presença aqui nos nossos estúdios de José Aníbal, que é ex-deputado federal e ex-senador pelo PSDB. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado a você, boa noite aos telespectadores. Bom final de semana. Obrigada. Vocês.